Uma carga elétrica de intensidade Q igual a 10 microcoulomb no vácuo gera um campo elétrico em dois pontos, A e B, conforme figura acima. Então, no ponto A, ele vai gerar um campo elétrico e um potencial elétrico. E no ponto B, ele também vai gerar um campo elétrico e um potencial elétrico. A gente tem as distâncias e tem o valor da carga Qzão, que é de 10 microcoulomb. Tá bom? Então, vamos continuar. Sabendo-se que a constante eletrostática do vácuo é K0 igual a 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, coulomb quadrado, o trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga Qzinho de 2 microcoulomb do ponto B até o ponto A, quer dizer que eu vou levar essa carga aqui, ó, saindo do ponto B e levando ela para o ponto A. Então, esse é o caminho da carga Qzinho, tá? Ela vai sair de B e vai para A. É em milijoules, ó, cuidado, porque mili seria 10 a menos 3 joules. É igual a... Então, para resolver esse problema, pessoal, primeira coisa, a gente tem que lembrar que o trabalho de B para A vai ser a carga vezes a diferença de potencial U de B para A. Então, nós já temos a carga. Essa carga Qzinho está aqui, ó, 2 microcoulomb. Então, o que falta é achar a DDP de B para A. Então, para isso, eu vou ter que calcular o potencial de B, vou ter que calcular o potencial de A, e depois que eu tiver o potencial dos dois, fazer que o meu U de BA é o VB menos o VA. Tá? Então, o nosso cálculo seria calcular o VB, calcular o VA, depois fazer a subtração entre os dois, e depois calcular o trabalho como Q vezes U de BA. Então, vamos aos passos. O VB, como é que eu calculo o VB? K0 vezes o nosso Q, que é a carga que gera, que de todo jeito a carga é a mesma, né? Sobre a distância dB, que no caso aqui ele deu, né? Que é 1 metro. Então, o nosso VB vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, o valor da carga, 10 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 1. Então, o nosso VB vai ser igual a 90 vezes 10 ao cubo volts. Nem vou mexer nesse valor, porque eu vou ter que calcular o VA e depois fazer a subtração deles. Vamos deixar assim, então. Nosso VA vai ser K0. Aí aqui, Q sobre o DA. Então, aqui a gente vai ter que o nosso VA, ele vai ser K0, 9 vezes 10 a nona. O nosso Q, que é 10 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Ou seja, isso aqui, ó, vai dar 4,5 vezes 10, a gente vai ter 45 vezes 10 ao cubo volts. Então, aí eu venho aqui e faço, né? Que meu U de BA, ele vai ser quem? Ele vai ser o VB, que é 90 vezes 10 ao cubo, menos 45 vezes 10 ao cubo. Então, o meu BA, U de BA, vai ser 45 vezes 10 ao cubo volts. Agora, eu pego esse valor e calculo o trabalho. O trabalho, então, vai ser o valor da carga, né? Que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes 45 vezes 10 ao cubo. Eu estou usando justamente essa formulazinha aqui, ó, do trabalho, tá? Então, agora eu finalizo o exercício. O trabalho aqui de BA, né? De BA vai ser igual a quanto? 90 vezes 10 a menos 3 joules. Só que isso aqui é milijoule, né? Então, o trabalho de B para A vai ser 90 milijoules e a gente fica com a alternativa correta, sendo a alternativa A para essa questão, tá bom? Então, uma questãozinha que vai te cobrar um pouquinho mais de conceito, porque você tem que fazer por partes, né? Primeiro calcular o potencial de B, depois o potencial de A, fazer a diferença de potencial deles e depois calcular o trabalho entre eles. Mas é isso, valeu!